A República no Brasil é o regime da corrupção. Todas as opiniões devem, por esta ou aquela paga, ser estabelecidas pelos poderosos do dia. Ninguém admite que se diverja deles. E para que não haja divergências, há a verba secreta, os reservados deste ou daquele ministério e os empreguinhos que os medíocres não sabem conquistar por si e com independência. Comem os juristas, comem os filósofos, comem os médicos, comem os advogados, comem os poetas, comem os romancistas, comem os engenheiros, comem os jornalistas. O Brasil é uma vasta comilança. Esse aspecto da nossa terra, para quem analisa o seu estado atual, com toda a independência de espírito, nasceu-lhe depois da República. Foi o novo regime que lhe deu tão nojenta afeição para os seus homens públicos de todos os matizes. Parecia que o Império reprimia tanta sordidez nas nossas almas. Ele tinha a virtude da modéstia e implantou em nós essa mesma virtude. Mas, proclamada que foi a República ali no campo de Santana, por 3 batalhões, o Brasil perdeu a vergonha e seus filhos ficaram capachos para sugar os cofres públicos, desta ou daquela forma. Não se admite mais independência de pensamento ou de espírito. Quando se consegue por dinheiro, quando não se consegue por dinheiro, abafa-se. É a política da corrupção, quando não é a do arroz. E viva a República! Pessoal, este é Lima Barreto. Eu li um trecho desse artigo publicado. O nome do artigo é Política Republicana, publicado no dia, vou pegar a data aqui, 19 de outubro de 1918. E é sobre ele que eu vou conversar com vocês em mais um dia aqui da nossa quarentena. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá o horário que você está assistindo esse nosso bate-papo, essa nossa reflexão. História, literatura, poesia, música, enfim, tudo é história. Vocês perceberam que o Lima Barreto ele faz uma dura crítica à República em 1918, os primeiros anos da República no Brasil. Nós estamos no período 1918 da Primeira República, política café com leite, ou a chamada República Velha. O Lima Barreto ele também faz um elogio aqui ao Império. E eu gostaria de falar um pouco sobre esse grande escritor da nossa língua portuguesa. O Lima Barreto, para quem for prestar o vestibular, o Enem, na escola literária, ele está naquela fase de transição do simbolismo para o modernismo, que chamamos de pré-modernismo, mas nós podemos encontrar na obra dele uma vasta influência do simbolismo, do naturalismo, também do parnasianismo, tá? E ele foi escritor, foi jornalista, foi um grande ativista em relação aos direitos dos negros. Ele nasceu no dia 13 de maio de 1881, no final do Império. Ele é de uma família pobre. A avó dele foi uma escrava alforriada. O pai dele, um tipógrafo que tinha problemas mentais, tipógrafo que vai sofrer bastante com a questão econômica assim que é proclamada a República no Brasil. Daí também nós podemos pegar elementos autobiográficos em várias obras do Lima Barreto. Ele faz uma crítica à política republicana. E nós temos também a mãe dele, que era uma professora primária e morreu quando ele tinha 6 anos de idade. Uma curiosidade: 13 de maio de 1888, o dia do aniversário do Lima Barreto, ele estava completando 7 anos de idade. Ele e o pai dele foram à praça na capital do Brasil, o Rio de Janeiro, o local que ele morava, e foi à praça comemorar
a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, a lei que acabou com a escravidão no Brasil. Eu encontro várias contradições na obra do Lima Barreto, depois gostaria de comentar com vocês essas contradições, através também da biografia que eu li sobre o Lima Barreto. O Lima Barreto, então, ele é dessa família pobre, com todos esses problemas, ele conseguiu um padrinho de posses, que foi o Visconde de Ouro Preto. Ele acabou patrocinando os estudos do Lima Barreto. Ele estudou no Colégio Pedro II, tradicional Colégio Pedro II, e depois ele entrou na Escola Politécnica. Inclusive na biografia tem fala um pouquinho do racismo que ele sofreu nesse curso de engenharia. Ele não chegou a se formar como engenheiro, ele abandonou o curso e ele virou funcionário público, né? Ele prestou o concurso, entrou, ele conseguiu um cargo na Secretaria de Guerra em 1903 e a partir daí ele começou a escrever, a atuar como funcionário público, também a escrever crônicas, e nós temos, e atuação também como jornalista. Nós temos o primeiro livro dele lançado em 1909, que é Recordações do Escrivão Isaías Caminha, um livro muito importante que fala muito sobre a questão racial. É um livro, vamos dizer assim, autobiográfico. Ele conta a história de um rapaz que deixa uma cidade pequena e vai para uma cidade grande e acaba sofrendo todas as ações racistas, né? E toda a revolta em relação a tudo isso. Eu já falei que o pai dele tinha problemas mentais, ele também vai sofrer bastante com problemas até ligados ao alcoolismo, mas principalmente a questão psicológica, né, psiquiátrica. Ele, então, melancolicamente, ele era um escritor à frente do seu tempo, né? Tanto é que a principal biografia que nós temos do Lima Barreto, que foi lançada, não tenho a data, se não me engano, foi em 2018, pela antropóloga e historiadora Lilia Schwartz. Ele foi até homenageado na Flip, em Paraty, que tem o nome Lima Barreto, Triste Visionário, que eu até indico a leitura. Triste Visionário, né? Acho que só pelo título já dá para tirar bastante informação sobre o que está contido nesta biografia fantástica. Então eu falei que ele teve esse problema, então ele fica entre a lucidez e a loucura, vamos dizer assim. Ele é internado pela primeira vez num hospital psiquiátrico em 1914, depois em 1919. O Lima Barreto, ele criticava bastante a Academia Brasileira de Letras, mas ele se candidatou 3 vezes, né, a uma vaga na academia. Uma ele acabou tirando a candidatura, mas nas outras 2 ele não foi eleito, ele recebeu apenas uma menção honrosa em 1921. Aí uma contradição, né? A outra contradição que eu ia comentar com vocês é justamente essa crítica em relação à República, críticas válidas, né? Críticas que são válidas até os dias atuais. Parece que o texto foi escrito ontem, né? A máquina pública como uma grande teta, só que ele faz elogios ao Império Brasileiro, só lembrando que o Império Brasileiro, o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão mercantil. A base da nossa economia era ligada ao trabalho escravo, isso durante o Império Brasileiro. Então, uma contradição que eu vejo, né? Nós temos aí a história é fantástica, porque nós temos ela sempre não tem um ponto final, né? Então nós temos várias reflexões. Uma contradição também que está na obra dele, na primeira
obra, inclusive ele faz até uma piada, né? Piada entre aspas, ele faz uma brincadeira, ele tira sarro, né, a personagem dele, na Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de uma pessoa afeminada, e também dá para perceber outros traços, também lendo a biografia dele, a questão da homofobia, né? Então, algo contraditório, você luta contra o preconceito racial, mas em relação à homossexualidade você se posiciona dessa maneira. Só que é um cara fantástico além do seu tempo, e a grande obra que ele teve, são vários livros, mas a mais conhecida, ele escreveu, primeiro foi publicado em folhetins em 1911, e a primeira edição de 1915, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que conta muito de toda essa questão histórica, essa vida no Rio de Janeiro, a capital, né, a capital do Brasil, onde foi proclamada a República. Que República é essa? Quem proclamou a República? Nessa própria crítica aqui que eu li para vocês, ele coloca no seu final proclamada que foi a República ali no Campo de Santana por 3 batalhões, né? Será que teve a participação popular mesmo? Então essa crítica que ele faz é muito válida em relação à República, e está presente também no Triste Fim de Policarpo Quaresma, a questão do nacionalismo e assim por diante, tá? Que vale a pena a leitura. É uma vasta obra deixada, apesar que ele morreu muito cedo, aos 41 anos, morreu o ano da morte dele foi em 1922, morreu muito cedo, Lima Barreto, e vale a pena você conhecer um pouquinho mais sobre o Lima Barreto, tem muita coisa além do Triste Fim de Policarpo Quaresma, que já é uma grande obra, né? Inclusive, esse texto que eu li para vocês, esse artigo, é um artigo que pode muito bem ser trabalhado com o 9º ano, pode ser trabalhado como documento histórico também com o ensino médio. Fica a dica aí para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção, boa quarentena, até a próxima.